Olá, meu nome é Marcela Linhares, psicóloga, e hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Tá difícil aí com choro, birra, desobediência do seu filho, falar mais de 1000 vezes e ainda assim não se sentir ouvida? E aí, o que você costuma fazer diante dessas situações? Castigo, punição, ameaça, recompensa? Tem funcionado aí na sua casa? Porque hoje é sobre isso que nós vamos te falar. E eu quero te mostrar se castigos funcionam, como que funcionam e te apresentar aqui uma técnica extremamente eficaz para você lidar com todos esses desafios no comportamento dos seus filhos. E eu tô vendo aqui que você ainda não deu um joinha aqui nesse vídeo. Aperta o like aqui, inscreva no canal para você receber conteúdos de qualidade sobre a maternidade, sobre como lidar, com todos esses desafios que nós temos em relação à criação dos nossos filhos, tá bom? Então se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim esse vídeo pode chegar no maior número de pais para que a gente crie realmente uma relação conectada com os nossos filhos, com segurança na forma de educar, para que a gente possa realmente ter crianças emocionalmente saudáveis em seus processos de desenvolvimento. Então vamos lá? Será que castigo funciona? Então muitas pessoas perguntam para mim: Marcela, castigo, punição, ameaça funciona? E eu digo, funciona. Mesmo? Sim. Funciona no momento presente, com o objetivo de cessar, de parar um comportamento que está sendo muito desafiador dos nossos filhos. Mas será que o castigo ele tem uma consequência a longo prazo e saudável para os nossos filhos? A validade do castigo, punição, recompensa é por pouco tempo. A criança para o comportamento, mas isso não significa que na próxima situação ela não vai reagir da mesma forma. Porque na verdade ela não aprendeu com o castigo. Ela deixou de fazer aquele comportamento ou por medo do que pode acontecer, ou porque ela vai ganhar alguma coisa com isso, Porque geralmente a gente recompensa. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você não fizer, você perde algo que você gosta. Algo muito comum também que a gente faz, como uma espécie de substituir os castigos e acreditar que vai ser de uma forma mais amena o nosso comportamento diante da criança, é utilizar o cantinho do pensamento. Marcela, eu não coloco meu filho no castigo. Eu fiz um cantinho do pensamento para ele, mas eu o obrigo a ficar no cantinho do pensamento pelo tempo que eu, adulto, considero que seja suficiente para ele pensar no que aconteceu. E a definição mais próxima do que eu acredito que acontece nesse cantinho do pensamento é o seguinte: o que a criança está pensando no cantinho do pensamento? Ou a criança está pensando na próxima travessura que ela vai fazer, ou ela está alimentando emoções intensas que vêm com esses castigos e punições. Emoções de raiva, emoções de se sentir inadequado, de não se sentir pertencente a esse ambiente. Então, muitas vezes, a consequência do castigo é a ativação de emoções intensas na criança, e a criança pode entrar aí num ciclo de vingança e fazer algo para que esse adulto se sinta mal. Vocês já passaram por isso? Às vezes coloca ali a criança no castigo ou no cantinho do pensamento, que ela fica contida, no seu espaço, e depois a criança sai dali e ainda continua tendo algum comportamento desafiador, porque na verdade ela não aprendeu outras possibilidades, outros recursos para agir diante de uma situação que ela não sabe como se colocar. Porque na maior parte das vezes, gente, a desobediência, a birra, o choro é um processo de imaturidade da criança, porque ela ainda não está madura em termos cerebrais, em termos cognitivos. Então a técnica que eu utilizo é uma técnica que nós vamos direcionar a criança, ensinando ela comportamentos que ela pode ter diante dessas situações. Muito mais do que o objetivo de cessar o comportamento, de parar aquele comportamento, é ensinar como ela pode agir
diante de uma emoção intensa, diante de uma raiva, diante de uma frustração ou qualquer outra forma que ela não conseguir agir de uma maneira adequada. E quando eu falo que a punição funciona, é essa funcionalidade temporal, porque ela vem acompanhada de xingos, de retirada de privilégios, de ameaças, e aqui eu quero colocar um assunto importante, especialmente quando as punições envolvem violência física com a criança. Muitas vezes o adulto acredita que a criança continua a ter o comportamento mesmo diante de um castigo e de uma punição, porque muitas vezes a punição não foi severa o suficiente para essa criança tirar de vez esse comportamento do seu rol aí de possibilidades. Mas na verdade não é isso. A criança repete o comportamento porque ela não aprendeu. E quando envolve, gente, violência física, quando envolve um desrespeito pelo corpo da criança, isso é ainda mais avassalador para o processo de desenvolvimento. Sabem por quê? Porque especialmente crianças até 7 anos, elas processam tudo que elas vivem por meio do corpo. A forma que a criança tem de colocar para fora tudo que ela está sentindo, os aprendizados, a absorção das crenças, tudo que está vindo desse ambiente é através do corpo. Então o corpo é o grande instrumento de aprendizado que a criança tem. Quando a gente invade esse algo que é sagrado, nós temos muitas crianças que reagem com medo, com ansiedade, com insegurança, com crenças que ela cresce absorvendo de que ela é inadequada, de que ela é incapaz, com crenças até mesmo de desamor. Então, o que eu vou oferecer aqui hoje para vocês, também como mãe, além de profissional, é uma técnica que nos ajuda a desenvolver essa questão emocional dos nossos filhos, que nos ajuda a desenvolver nos nossos filhos crenças de amor, crenças de capacidade, crenças de valor e também disciplina, autoconceito positivo e comportamentos adequados diante dessas situações que podem ser desafiadoras no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, o que eu acredito, é nas consequências lógicas, nas consequências naturais do comportamento, porque mesmo funcionando, esse castigo temporariamente, não é uma técnica que eu utilizo como uma referência no processo de desenvolvimento da criança, nem no relacionamento com as minhas filhas, porque é uma técnica que emocionalmente desgasta a criança, desgasta a relação, nos desgasta porque muitas vezes ela vem acompanhada por culpas e mesmo por sentimentos de tristeza nossos também de ver toda essa situação. A técnica da consequência lógica é uma técnica que nos ajuda a redirecionar o comportamento da criança para uma via saudável, para uma via colaborativa, para uma via respeitosa de agir. Então, primeiro de tudo, a consequência ela precisa estar relacionada ao comportamento. Ou seja, o meu filho não quer comer, em vez de eu colocar ele no castigo por causa disso, o que eu posso fazer? A refeição está aqui. O tempo que você tem para comer é esse. Não comeu, ele vai precisar esperar até a próxima refeição sem substituições, porque esse é o prato e a comida que está sendo disponibilizado para ele. Você vai deixar o seu filho na casa de um coleguinha e todas as vezes que você busca, seu filho chora, seu filho dá birra, o seu filho não quer vir embora. Qual que vai ser a consequência lógica, a consequência relacionada desse comportamento? Nós vamos precisar ficar um tempo sem ir na casa desse colega até que ele aprenda que quando a mamãe chegar, ele precisa ir embora porque já é a hora. Já brincou muito, já se divertiu, já teve tempo suficiente e é hora de ir embora. Ou quando seu filho, por exemplo, descumpre um combinado em relação às telas. Vocês combinaram que ele podia ficar nas telas por um tempo e ele excede esse tempo. Qual que é a consequência lógica relacionada a esse comportamento? No dia seguinte, ele vai ter menos tempo de tela ou não vai ter tela porque ele descumpriu um combinado entre vocês. Então, qual que é o objetivo das consequências lógicas? É a gente trabalhar com consequências
relacionadas ao comportamento, consequências que sejam respeitosas, que não envolvam dor, que não envolvam vergonha, culpabilização e consequências que ajudem a criança a redirecionar o mau comportamento e a pensar em novas possibilidades de agir diante dessas situações, porque nós ensinamos para as crianças as relações de tudo aquilo que a gente faz. Porque tudo que a gente faz tem consequência e não precisa ter necessariamente castigos, punições, ameaças e recompensas para a gente atingir comportamentos saudáveis dos nossos filhos. E uma outra técnica que eu acho muito importante e divertida para a gente substituir de vez esse cantinho do pensamento, quem sabe a gente não elabora na nossa casa um cantinho da calma para os nossos filhos. Qual que é a diferença, Marcela? É só o nome, pensamento e calma? Não. A diferença é a estrutura e como que a gente utiliza desse cantinho. O cantinho do pensamento, ele é direcionado pelo adulto, o adulto define, o adulto encaminha a criança e o adulto determina por quanto tempo a criança vai ficar lá. O cantinho da calma, ele é construído junto com a criança, em um espaço que seja acolhedor, em um espaço que a criança se sinta bem. E a gente pode colocar nesse cantinho objetos que ajudem a criança a retomar o seu equilíbrio. A gente pode colocar massinha, lápis para colorir junto com papel, a gente pode colocar um ursinho, deixar um copo de água, colocar técnicas de respiração, florzinha para criança cheirar a flor e soprar a vela. Então a criança ajuda a construir esse espaço e diante do momento desafiador, a criança é convidada para ir para esse lugar. Filho, mamãe está percebendo que você está muito nervoso porque você quer continuar brincando e agora é hora de tomar banho. Você quer ir um pouquinho no seu cantinho da calma até você se acalmar? Então você convida a criança para ir. E por quanto tempo que ela fica? Por quanto tempo que ela sentir necessário até ela se acalmar. Você pode inclusive dar um estímulo para ela. Assim que você estiver disposto a conversar com a mamãe com respeito, você pode voltar que a mamãe está te esperando aqui na sala. Então a própria criança identifica esse momento que ela está mais equilibrada para a gente voltar a conversar sobre o assunto. Então, o objetivo de educar nossos filhos de uma maneira saudável é trabalhar com firmeza nas nossas posturas, no nosso direcionamento, das nossas práticas, mas com gentileza para que a gente possa sim acolher os sentimentos que a criança traz, sem intervir nessa crença de amor, sem intervir nessa crença de capacidade, sem fazer com que a criança se sinta mal diante de um comportamento desafiador. O nosso papel é educar os nossos filhos, é mostrar caminhos e não fazer com que os nossos filhos se sintam mal. E hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero que você pense como que foi a sua educação. Como que seus pais te tratavam? E muitos de nós vamos responder assim: meus pais me batiam, me deixavam de castigo, me puniam, ameaçavam e eu sobrevivi. Realmente sobrevivemos. E o castigo é um padrão de comportamento que vem pela repetição. Com os nossos pais foi assim, com a gente foi assim e muitas vezes, sem crítica, sem filtro, nós passamos para frente para os nossos filhos aquilo que nós conhecemos. Mas será que somente sobreviver é o suficiente? Porque diariamente eu recebo pais que me mostram quanto querem fazer diferente na criação dos seus filhos. Então o que eu te proponho aqui com a técnica da consequência lógica e do cantinho da calma é uma forma diferente de lidar com os desafios da infância. É uma forma de ensinar os nossos filhos por meio da conexão, por meio de outras formas de pensar, por meio de habilidades de vida que ajudam os nossos filhos a se tornarem autônomos, autoconfiantes, que façam com que os nossos filhos busquem outras formas respeitosas
de agir diante do mundo. Então, ao agir dessa forma, a gente sai de um padrão muito enraizado na nossa cultura, na nossa parentalidade e desenvolve nos nossos filhos uma parentalidade responsável, participativa, uma relação que realmente vai ser baseada na confiança. E sabe o que nós temos como consequência disso? Filhos que vão nos procurar sempre que tiverem algum desafio, que tiverem algum problema para resolver, que se sentirem inseguros diante de uma situação. Filhos que vão nos recorrer e vão mostrar o quanto confiam em nós, o quanto se conectam com a gente. E muitas vezes a consequência do castigo, de punição, dessas formas, que nós tivemos lá atrás, nessas formas que nós fomos aculturados, é um distanciamento, é uma relação de medo, é uma relação de ansiedade, é uma relação de ressentimento. Então te convido hoje a quebrar esses padrões, a fazer uma tentativa. Bora lá? Posso contar com você? Vamos tentar. No próximo comportamento desafiador, qual seria um comportamento relacionado a esse que meu filho está apresentando, que a gente poderia definir como uma consequência? Algo que seja respeitoso e que tenha a ver com esse desafio que a gente enfrenta com os nossos filhos. Combinado? E construa junto com seu filho um cantinho bem aconchegante, que é um lugar que ele possa se sentir bem. E não como o castigo ou o cantinho do pensamento, que é um lugar que ele se sente mal por uma coisa que ele fez. Então, o nosso objetivo é que os nossos filhos aprendam que aquilo é errado. Aprendam que a gente precisa sim interferir no mau comportamento, mas acolhendo os sentimentos que vierem e sendo firmes para direcionar para outras práticas mais saudáveis. E você quer conhecer mais técnicas e, com informação e consciência, desenvolver uma maternidade mais leve, com uma conexão mais gostosa com seu filho? Então venha para o nosso grupo no Telegram, um canal totalmente gratuito em que eu tô ali juntinha, disponibilizando técnicas, disponibilizando informações de qualidade para você se tornar a mãe que sempre desejou ser.